Hoje eu quero dizer para você que crescer dói e como dói. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios 13, 11 e 12. Alguns vão lembrar que há 2 domingos eu li o capítulo 12 e 13 e ficou essa parte para que a gente continuasse entendendo o que Deus espera e quer de cada um de nós. O texto diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Que Deus fale ao seu coração através dessa palavra. O humorista, comediante Charles Chaplin, ele propõe que na lógica do ciclo da vida, poderia ser diferente do que nós entendemos comum. Ele diz que o ciclo da vida poderia ser de trás para frente. Que nós deveríamos decrescer ao longo da vida. Começarmos velhos, e isso seria tentador, né? E ao longo do tempo, nos tornarmos bebês, e acabou. Parece muito romântico e até tentador essa proposta, mas não é a realidade. Todos os seres vivos, animais, plantas, têm potencial para crescer. Tudo que Deus criou, cresce, se desenvolve, amadurece. Uma semente de laranja, ela carrega em si um grande potencial para se tornar um pé frondoso, carregando muitos frutos. Não é diferente comigo, com você. Ao longo da vida, nós somos convidados a um processo de crescimento. Mas crescer não é fácil. Crescer dói. Jesus, quando nasce na sua família, José e Maria, ele passa por esse processo. Lucas 2,40 diz que Jesus crescia. E como ele crescia? Em sabedoria, estatura e graça. Ele crescia fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Mas eu volto agora para essa carta aos Coríntios, que Paulo escreve plantando essa igreja em uma cidade portuária, uma cidade que tinha um grande potencial econômico, mas que também tinha templos dedicados a deuses gregos e romanos. E é nessa cidade que Paulo vê potencial para que o evangelho crescesse e gerasse muitos frutos. Mas na verdade, Paulo fica morando em Corinto por 1 ano e meio, e ele vai plantar outras igrejas. E nesse momento, outros líderes começam a disputar a liderança da igreja de Corinto. E começa a desmerecer o outro, sabe aquela competição de popularidade? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. É interessante que quando nós lemos essa carta, nós vamos perceber que essa igreja, ela vivia 5 problemas gerais que Paulo descreve na primeira carta aos Coríntios. E ele faz uma divisão
desses problemas que são enfrentados e ele propõe respostas a esses problemas. Porque o difícil na vida não é ter problemas. É o que você faz com os problemas. É como você encara os problemas. É se você sai melhor ou pior dos problemas que chegam diante de você. E olha só o primeiro problema que essa igreja está enfrentando: divisões. Segundo problema, na área sexual. Terceiro, comida, o que pode ou não comer. Quarto problema, o dia a dia da adoração da comunidade. Quinto problema, como seria a ressurreição. E para cada um desses problemas, então, Paulo apresenta diferentes soluções. E ele faz isso à luz do Evangelho. Ele aponta como resposta não achismos e aquilo que a sociedade na época pensava, ou aquilo que o mundo contemporâneo estava pensando, mas ele se volta para tudo aquilo que Jesus, enquanto esteve com os discípulos e repercutiu, é o que ele apresenta como solução. Por exemplo, quando ele encontra e ele volta para esses problemas, e o problema primeiro aqui é o de divisão, Paulo, ele desfaz o concurso de popularidade. Ele fala assim: para com isso. Para de achar que você é de um grupo, é de um partido, que você pertence a fulano ou ciclano e você desmerece o outro. Não é assim que o Evangelho é centrado em Jesus. E a resposta de Paulo para esse problema da divisão é: tudo converge para Cristo. Tudo. Não é ninguém, não é uma pessoa, não é um líder carismático, não é uma figura que arrebata multidões, é Cristo. E aquilo que fizemos fora disso está errado, está fora do Evangelho. O segundo problema aqui, que é a questão sexual, Paulo, ele aponta que os cristãos daquele momento, daquela época, estavam se unindo com prostitutas dos templos dedicados para outros deuses. E eles achando que não tinha problema, a ponto de um cristão dormir com a sua madrasta e achar que estava tudo bem. E Paulo vai dizer: gente, não é assim. Não é dessa forma. Vocês não podem fazer do corpo de vocês aquilo que vocês bem querem. Paulo responde essa questão dizendo: a graça de Deus não nos libera a fazer o que bem queremos com o nosso próprio corpo, porque você é templo do Espírito Santo. O carnaval está chegando aí, né? O problema do cristão não é escandalizar outro crente. Porque a gente é crente, está tudo bem, você pede perdão, fala: ô irmão, não faz isso, não pisa na bola. Mas o problema é o cristão, ele vai aonde o não crente está e ele faz pior. Ele bebe mais e rebenta com tudo. Ele é tão promíscuo quanto aquilo que a gente condena muitas vezes. E Jesus está dizendo: você, o seu corpo é emprestado, filho. Você tem que prestar contas. A sua vida pertence a Deus. E Paulo está dizendo: o seu corpo é santuário do Espírito Santo. E ele também responde a questão da comida. O que pode comer? Nós sabemos que em Corinto tinha um açougue problemático, onde as carnes eram oferecidas a outros deuses, consagradas. E Paulo vai dizer assim: olha, sobre comer, não há problema. Se você está lá na tua casa, abençoa e come.
Mas tem alguém que viu você comprando as carnes que eram consagradas? Você está dando mau testemunho. E ele parte em dizer que eu posso comer, tudo posso fazer. Mas se eu estou fazendo alguém tropeçar, por amor ao outro, e daí a gente entende o porquê o capítulo 13 aqui é escrito, que fala de um amor sacrificial, porque não está falando de um amor que vem em direção a mim, então eu faço o que eu quero, o ideal de vida é ser feliz a todo custo, mas o meu amor, ele se revela quando eu coloco muitas vezes o outro em detrimento à minha própria vontade. Daí Jesus olha para mim e para você e diz assim: eu vou para a cruz no seu lugar, porque eu te amo. Você entende? Eu poderia dizer, não, eu vou comer, não estou nem aí com o outro. Eu vou pisar em cima, não estou nem aí com o outro. Mas por amor, eu entendo que as minhas atitudes devem ser copiadas por aquele que me alcançou. Eu devo olhar para Jesus. E aqui, a carta revela o seu coração, no capítulo 13 que eu li, porque o princípio da vida cristã é agir em amor. É agir em amor. Não um amor qualquer, mas no padrão que a gente conhece aqui em Coríntios. Porque é um amor que é revelado através de atitudes. Não é um amor discurso, não é um amor utópico, não é um amor sentimental, mas é um amor para o outro. É um amor que faz, é um amor que entrega, é um amor que abre mão. Não, eu vou deixar a minha vontade agora em amor ao outro. Casamento é isso, filho. Faz tudo o que você quer. Faz só o que você gosta. Quando eu amo, eu falo, vou deixar um pouquinho o eu aqui. Mas quando a gente olha para Paulo trabalhando essa igreja, eu vejo a dor de quem quer crescer. Porque na vida cristã, nós precisamos entender que é apontado um caminho de crescimento. Aqui, Paulo nos alerta que o nosso crescimento pessoal, e ele está falando ali para uma comunidade de fé, que está dentro de uma cidade, que tem os seus costumes, que tem os seus problemas, mas Paulo está dizendo, o crescimento individual de cada um de vocês impacta no crescimento coletivo da comunidade de fé. Se temos pessoas imaturas que não crescem, a comunidade de fé vai ser infantil. A comunidade não vai saber lidar com os problemas. A comunidade não vai saber responder e crescer quando vierem os obstáculos. E eu tenho dito aqui que o 4º ano que nós temos entendido dessa igreja de plantação é crescimento que dói. É crescimento que gera maturidade. É crescimento que investe na vida de pessoas. É crescimento onde muitas vezes ninguém vê, porque na própria carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que Deus é quem dá o crescimento do todo. Mas para isso, como você está? Você está maduro na fé? Talvez não precise estar ainda, mas estou a caminho, estou em busca, estou desejando. Por isso, o problema que hoje você tem encarado na sua vida pessoal não pode ser desconsiderado. Quais respostas, quais soluções você tem colocado diante desse problema à luz do Evangelho? À luz daquilo que Jesus me ensina. Não estou falando do teu jeitinho. Não estou falando da sabedoria necessariamente humana.
Estou falando o que o Evangelho me diz sobre isso que eu estou passando hoje. Qual deve ser a minha postura? E crescer é saber que estamos em um processo em que as dores e as limitações pessoais precisam ser sentidas, irmão. Eu vou repetir. Crescer é um processo em que as dores precisam ser sentidas. Lembra do metiolate? A gente não quer mais sentir dor para crescer. A gente evita que os nossos filhos sofram qualquer coisa. E a gente está fazendo isso com as nossas emoções, com a nossa fé. Por isso não avançamos, não crescemos. Por isso não amadurecemos. E eu queria hoje te convidar, encare as suas dores. Encare as suas limitações. Trate isso de frente, mesmo que seja um processo. Não queira resolver tudo agora, hoje. Mas comece encarando isso que hoje te aflige. Eu não estou pedindo para você abrir todas as suas questões pessoais e individuais. Mas hoje o que mais te aflige? Hoje o que Deus está dizendo para você, cuida disso, trata isso. Por isso eu quero deixar algumas lições agora dos versos 11 e 12 que eu li. Coisas práticas para você colocar no seu dia a dia. Em primeiro lugar, crescer dói, por ser um processo que nos desafia a romper com a nossa própria imaturidade. Crescer dói porque nos desafia a romper. O que diz aí no verso 11? Você pode olhar aí comigo? Quando eu era menino, e se você é menino na fé, não tem problema, calma lá, fica tranquilo. Você vai ter tempo para falar como menino, andar como menino. Calma, nós queremos te ajudar nesse processo. Agora, o que o texto continua dizendo? Quando me tornei homem, maduro. Se a palavra criança é nécios no grego, infantis, iniciantes, homem é maduro. Quando me tornei maduro, o que eu fiz? Deixei para trás. Eu rompi, eu parei de ser menino, inexperiente, infantil. Eu parei, porque eu preciso romper. É necessário, num processo de crescimento, deixar a imaturidade. E você vai precisar romper com coisas que muitas vezes não é fácil. Não é fácil. E eu entendo muito bem que existem áreas pessoais que são mais difíceis de você e eu rompermos. É difícil. Agora, imagine o seu filho, para quem tem filho aqui, com 20 anos fazendo birra. Filho, vem aqui. A cinta está aqui. Porque com criança a gente trata que nem criança. Mas não dá para fazer birra a vida inteira. E nesse processo de caminhada, de crescimento, de maturidade, eu preciso romper. Não quero mais isso para mim. Já foi, já passou. Essa etapa eu venci. Mas eu pergunto para você, na vida espiritual, é lógico que o texto aqui está fazendo uma comparação, uma analogia. Mas eu estou falando de crescimento espiritual. Você está disposto a dizer, como Paulo, rompa com a imaturidade, perdoando quem você não quer perdoar? Porque o imaturo, ele não
não quer, ele não vai, ele não aceita, ele sabe, ele conhece, ele já é adulto, ele sabe o que é certo, o que é errado. Mas o problema é que quando eu sou chamado e crescer dói, porque eu preciso romper com práticas cristãs que o Evangelho me ensina a obedecer. Então, não há possibilidade. Romper com a infantilidade é falar, eu vou perdoar. Eu não estou sentindo, mas eu vou perdoar. Quantas coisas hoje você precisa romper na sua vida? Parar de olhar para os outros, julgar. Cresça, amadureça. Porque a igreja de Corinto aproveita todas as suas questões para a luz do Evangelho dizer, vamos crescer. E o meu desejo como pastor, como pessoa, eu tenho dito para algumas pessoas que estão perto de mim, com 40 anos, como Deus tem trazido à luz para mim coisas que eu era imaturo. Não percebi em mim mesmo. Ficava fingindo que não era. É sempre culpa do outro. Sabe aquele negócio? Porque o infantil, ele acha que é o mundo que não ajuda, é o outro que o prejudica. Ele terceiriza tudo. Mas quando você rompe, você fala, é comigo, eu vou encarar isso. É minha parte. Eu vou. E Paulo está chamando aqui os crentes de Corinto para dizer, crescer dói, filho. Rompe, rompe. É romper. Deixa para trás toda a imaturidade. Você está disposto? Em segundo lugar, crescer dói, porque quando achamos que crescemos o suficiente, você fala assim, arrebentei a boca do balão, pastor. Cresci. Daí você fala, eu perdoei, eu amei, eu me dispus a servir, eu me engajei na missão. Agora estou forte, estou preparado. Mas quando você acha que cresceu o suficiente, o maduro, ele percebe que ele ainda tem muito a crescer e avançar. Sabe aquele negócio que você fala assim, estou pronto. Aí você fala, não estou não. Tem muito ainda. Tem muita coisa. E aqui a comparação que Paulo faz nessa busca de crescimento pessoal, comunitário, ele compara alguém olhando para um espelho. E é interessante que naquela época os espelhos eram feitos de uma pedra polida ou de alguns metais. Mas era como se a pessoa olhasse e ela não conseguisse enxergar tudo. Há imperfeições na imagem. Há dificuldade de enxergar. Há obscuridades, e o texto está dizendo isso. Há pontos cegos que eu não estou conseguindo ver. Irmãos, eu tive uma experiência em 2015 de ir numa tribo indígena lá em Dourados. E eu percebi que os missionários tratavam os índios jovens com muita rigidez. Tinha lá os seus motivos, não sei, estava lá, estava aprendendo, servindo. E uma noite eu fui fazer uma dinâmica e fui dar uma palavra para aqueles jovens. E eu peguei uma caixa e peguei um espelho. E eu comecei a passar para cada pessoa, abrir aquela caixa e olhar para aquele espelho, sem saber o que tinha dentro da caixa. Quando uma das índias abre a caixa, ela olha, ela começa a chorar. Falei, o que eu fiz, né? Falei, será que na cultura tem? Ela falou assim, faz muitos anos que eu não olho no espelho. Olhar no espelho, quando a gente vai olhar para outros textos da Bíblia, é ser convidado
a enxergar as nossas imperfeições, aquilo que ainda não está terminado, a boa obra que Deus começou, mas ainda está a caminho de se cumprir, terminar todo o trabalho que é dele. Por isso o meu convite hoje para você não é falar assim, vamos ser totalmente maduros, individualmente, porque o maduro, ele sabe que ele nunca vai estar pronto. E o Evangelho me convida para um caminho que eu estou olhando para Cristo e tentando imitá-lo, tentando me aproximar. E quanto mais eu chego perto, eu vejo que eu estou mais longe. E é só quando eu vê-lo face a face, quando tudo talvez estiver acabado, eu poderei dizer, cheguei. Cheguei. Mas talvez vai ser na eternidade. Não se acomode com aquilo que você já avançou, porque quando você achar que está muito bem, tem muito mais ainda para avançar, tem muito mais ainda para crescer, tem muito mais ainda para conhecer. E eu olho para esse versículo, e eu lembro de uma ilustração, que é mais ou menos assim, a história é mais longa, mas é alguém que está dentro de casa, olhando pelo vidro da janela, o varal de roupa do vizinho. E lá de dentro de casa, olhando para o varal do vizinho, pela minha janela, pelo meu vidro, eu falo, que porca, que roupa suja. Que mulher desatenta. Mas quando eu vou limpar minha casa, eu passo um pano no vidro, ele está sujo. E eu percebo que a roupa da vizinha está limpa, mas que a minha janela é que estava suja. Crescimento é assim, irmão. Não é olhar para o outro e achar as imperfeições no outro, é achar que não tem jeito para o outro. É olhar para mim e perceber que na imagem que eu tenho de mim mesmo, existem imperfeições que só o Espírito Santo pode, com a minha permissão, com aquilo que eu desejo, trabalhar e mudar e moldar a minha vida dia após dia. Crescimento não tem um fim em si mesmo, é um convite para dizer, vamos juntos. Mas não se conforme como você era, mude. Porque o Evangelho, ele não se contenta em olhar, Valdir, você é assim, parabéns, bacana, fique assim. Não, o Evangelho diz, você é assim, eu te amo assim, eu te aceito assim, mas eu te transformo à medida, à imagem de Cristo. E eu termino com Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Eu só cresço quando eu olho para Cristo. Eu paro de competição, de popularidade em Corinto, quando o foco é Cristo. Eu paro de me agradar, fazer o que eu quero do meu próprio corpo, quando eu olho para o meu modelo, é Cristo. Quando eu olho para Cristo, eu me sinto completamente envergonhado. Quando eu olho por aquilo que Cristo se propôs a fazer por mim, eu me sinto inútil. Ao mesmo tempo, isso me motiva a dizer, Ele é o meu mestre, Ele me amou, Ele me salvou, Ele morreu na cruz por mim. O que eu só posso fazer na minha vida é andar em direção a Ele. Buscar ser um pouquinho parecido com Jesus. Feche seus olhos. Crescer dói. Crescer dói. Não ligue se doer um pouco.
Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na igreja. Não pense que ampliar, trazer gente, crescimento numérico me encanta. Nós chegamos aqui há 4 anos com 25 pessoas. Mas eu posso ter uma multidão de pessoas imaturas, infantis. E o convite do Evangelho para mim é crescimento pessoal, que gera uma comunidade que cresce em Cristo, que se fortalece nele. Então presta agora para Jesus. Nós já vamos nos preparar para a mesa aqui, que Ele nos convida. E Ele poderia dizer assim: filho, você não cresceu o que deveria para participar dessa mesa. Mas Ele diz: se você me ama, você tem parte comigo. Se você quer crescer, você é bem-vindo como meu filho, como meu discípulo. Deus, nós queremos crescer. E nós aceitamos a Tua palavra hoje como um encorajamento para a nossa vida, como disposição de entendermos que não é decrescendo que as coisas vão melhorar. Mas quanta gente tem se tornado pior ao longo da vida. Quanta gente tem sido mais infantil, ressentida. O ciclo da vida não é o de Charlie Chaplin. Por mais bonito, por mais encantador, o ciclo da vida é para frente. Até que um dia eu olhe no espelho e possa dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Espírito Santo de Deus, faça isso nessa igreja, na vida dos meus irmãos, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Enquanto os presbíteros vêm aqui comigo, queria que você ficasse em pé no seu lugar, se você for participar desse momento.